conversando ali antes, no início com o nosso amigo Brás, o melhor título que a gente pode buscar é de sermos irmãos, né? Como todos aqui somos companheiros da mesma casa, nós não precisamos de currículos extensos, nós temos que entender que somos todos aprendizes. E essa casa que nos abriga, a União Espírita Mineira, a Casa de João Batista, é um local, é uma escola, é uma oficina de trabalho que permite que cada um de nós que aqui está e que procuramos crescer espiritualmente, nós temos a oportunidade do estudo, do aprendizado, de colocar em prática o ensinamento doutrinário e o ensinamento evangélico. Então é sempre uma alegria muito grande quando nós temos a oportunidade de estar aqui na nossa União Espírita Mineira, falando para o público que aqui se apresenta, numa ocasião especial, que é na Feira do Livro Espírita, quando nós procuramos divulgar as boas obras, aquelas que são alicerçadas na codificação espírita, trazida por Allan Kardec. Hoje, em especial, o convite é para que nós possamos trazer alguma coisa referente à obra Paulo e Estevão. E a gente fica pensando o que falar de Paulo e Estevão. Uma obra tão conhecida, que completa 70 anos da sua primeira edição pela Federação Espírita Brasileira. Mas que, provavelmente, muitos companheiros não a tenham lido ainda, não a conheçam ainda. Que muitos que já tenham lido a obra, mas que talvez não tenham tido a oportunidade de estudá-la. Porque quando nós falamos dos romances de Emmanuel, muitas vezes nós pensamos que os romances são aquelas histórias que Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz para nos emocionar, e elas nos emocionam. Entretanto, quando nós vamos aprofundar na obra de Emmanuel, nesses livros que são romanceados, nós vamos ver estudos do Evangelho de Jesus de forma minuciosa e profunda. Nós vamos encontrar estudos e entendimentos da obra da codificação espírita de forma profunda. Então, quando nós começamos a ver, e já aprendemos que Emmanuel não coloca uma palavra, nem uma vírgula fora do lugar, e a gente vai adentrando nessa forma com que Emmanuel vai descrevendo as questões, os fatos, realmente nos emocionam. Mas nós temos que entender os aprendizados que estão ali. Porque nós vamos nos encontrar nas obras. Nós vamos nos identificar com personagens. Então é importante que a gente possa ler com muita tranquilidade e alegria esses livros trazidos para todos nós. Falando que o livro é editado pela primeira vez em 1942, nós lembramos que é uma obra editada em plena Segunda Guerra Mundial. No momento de profunda intolerância no nosso mundo, de dificuldades extremas, e lendo os primeiros capítulos, quando o pai de Gesiel e Abigail sofre violência 2 vezes na rua, por conta dos soldados romanos, nós vislumbrávamos ao mesmo tempo imagens de filmes da Segunda Guerra Mundial, com soldados também na forma de tolerância com outras criaturas, a mostrar que em 1900 anos, a humanidade ainda cresceu muito pouco espiritualmente. Para mostrar que a intolerância ainda está presente na humanidade. Que aqui nós vamos tratar de povos intolerantes, mas de nós espíritos em evolução que praticamos essa intolerância. E vamos ver a história desse personagem que é Paulo, que da intolerância ele consegue transformar. Então vejam, no momento tão difícil para a humanidade da Segunda Guerra Mundial, de extrema intolerância, Emmanuel nos traz a história de Paulo, para aprendermos o que é ser a tolerância. Qual que é o aprendizado que nós temos que ter?
Temos aprendido com alguns companheiros, nosso irmão Kemper, companheiro de diretoria, né? O Carlos Alberto, o Beto, que tem publicado pela União Espírita Mineira o livro Chico, Diálogos e Recordações, que a gente tem que ter atenção aos prefácios. Muitas vezes a gente vai ler os livros e tem uma apresentação, um prefácio, a gente passa depressa por eles e não presta atenção naquele caminho, naquela orientação que o apresentador da obra faz para a nossa leitura. E Emmanuel dá um título interessante a esse prefácio quando ele chama de Breve Notícia. Naturalmente nós vamos ler o prefácio inteiro, a breve notícia inteira, mas vamos destacar alguns pontos para nós começarmos a entender qual que é o objetivo dessa obra. Ele mesmo vai questionar: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Mais adiante ele vai dizer: nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Então ele vai trazer a jornada de Paulo. Ele vai trazer as viagens de Paulo, mas uma verdadeira viagem pelo campo interior desse espírito. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Aí, como cada um de nós tem que fazer o seu esforço na sua jornada evolutiva, nós vamos ver esse esforço desse personagem que é Paulo, que se levanta para buscar o melhor, para buscar o ensinamento evangélico. E nós vamos conhecer esse esforço, para aprender que é com esforço que nós vamos crescer espiritualmente. Outra finalidade desse esforço é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. E nós vamos ver a importância da personalidade de Estevão nessa formação desse missionário extraordinário que é Paulo de Tarso. A ponto de Emmanuel afirmar: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Lembrando, inclusive, que Jesus não trabalhou sozinho, ele veio com 12 auxiliares. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, quando nos encontramos numa casa como esta, e toda e qualquer casa espírita, aqui é um lugar onde nós vamos procurar vivenciar ou aprender a vivenciar o amor. Mas nós não trabalhamos sozinhos. Todos nós temos companheiros na nossa jornada. E como nós somos companheiros de jornada, nós ombreamos, porque nós sabemos as dificuldades uns dos outros, e assim nós podemos nos ajudar. E nessa obra, nós vamos ver quantos personagens estão juntos, enfrentando dificuldades, enfrentando as suas lutas, apoiando uns aos outros para chegarem à evolução espiritual. Num trabalho numa casa como essa da União Espírita Mineira, nós temos que ter a cooperação de vários companheiros. Daí o motivo de, no início,
nós falarmos, nós não temos currículos, nós somos irmãos. Estamos todos aqui aprendizes, querendo aprender, sabendo que a gente cai. De vez em quando. Às vezes mais do que a gente gostaria. Mas sabemos que temos ao nosso lado aqueles companheiros que nos ajudam a levantar. Porque sabem que se eles caírem, nós também estaremos lá para ajudá-los. Esse é o esforço que nós temos que ter. Porque muitas vezes nós vamos cair, mas nós temos sempre que procurar nos levantar. Naturalmente, nós não vamos conseguir contar a história do livro aqui. Porque aqueles que já conhecem a obra vão sempre falar, esqueceu daquele pedaço, aquela parte bonita não contou, aquele trecho importantíssimo não foi lembrado. Nós sempre vamos esquecer uma parte. E aqueles que não conhecem vão reclamar, você contou o final do livro? Né? Então a gente vai procurar selecionar alguns trechos que vão nos ajudar a entender essa obra. E vamos pegar alguns dos personagens que nos chamaram a atenção e ver como é que Emmanuel descreve esses personagens. Vamos usar três jovens, porque eles começam muito jovens na sua jornada. Esses 3 jovens são importantíssimos no concerto aqui das questões que vão levar à missão de Paulo de Tarso. A primeira é Abigail, que vai se tornar noiva de Saulo. Olhem só como é que Emmanuel descreve Abigail. Abigail, na candidez de seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. Então ele descreve a beleza de Abigail. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Como ninguém trabalha sozinho, nós, companheiros aqui da União Espírita Mineira, preparando um trabalho para o Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, o COFENG, nos chamou a atenção os olhos de Abigail. Essa moça de 18 anos, que transmite nos seus olhos, que são as janelas da alma, os mais elevados mistérios do amor e da vida. É essa moça de 18 anos que, quando está prestes a desencarnar, vai consolar Saulo. Não é Saulo que vai consolar Abigail. É ela que, no momento que ela está desencarnando, consola Saulo e diz que eles continuarão existindo. Que o que vai morrer é só o corpo físico. E Saulo tinha mais de 30 anos. É essa moça de 18 anos é que vai fazer isso, com aquele espírito enérgico. É essa jovem que, em momentos difíceis, quando ela vê o pai preso, o irmão preso, ela vai cantar. Cantar como uma prece elevada ao Criador para sustentar nas lutas acerbas que todos temos que desenvolver para enfrentar as nossas dificuldades íntimas. É essa moça de 18 anos, com esse olhar, é que vai dar sustentação a Paulo de Tarso. É ela que, num momento extraordinário, de grande dificuldade desse apóstolo dos gentios, enfrentando as dificuldades naturais de um mundo de provas e expiação, em que o Evangelho é ainda uma coisa extraordinária,
e que muitas vezes nós conhecemos o Evangelho da boca para fora, mas não conseguimos colocar intimamente para que nós possamos agir de acordo com o Evangelho, é essa moça de 18 anos que vai ter um contato com Saulo e vai dizer o lema de Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa. Só o ama, trabalha, espera e perdoa daria uma exposição de horas para nós podermos entender. É uma moça de 18 anos. Emmanuel também vai nos apresentar Gesiel. Para quem já leu o livro, sabe quem é. Para quem não leu, esse eu vou ter que contar. Gesiel é o próprio Estevão. Não, eu tirei a graça da história. Eu tinha que contar, né? Paulo e Estevão, eu estou falando de Gesiel. Quem não leu ainda, não vai entender, não é? E vai ficar curioso saber que história é essa de Gesiel para Estevão. Não percam, livro Paulo e Estevão. Olha como é que Emmanuel descreve Gesiel. O pai de Gesiel está voltando para casa, cheio de preocupação. Coisa que só acontecia em Corinto, né? A gente não volta para casa com preocupação, né? Nenhum de nós. A gente sempre volta tranquilo, não é assim? Ainda mais em Belo Horizonte. O pai de Gesiel voltava para casa com sérias preocupações. Uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinhava. Àquela hora, Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. Então, olha que coisa interessante. A primeira informação sobre Gesiel é que ele estava trabalhando. E ao longe, sem estar presente, o pai sabia que o filho estava na atividade. O filho arava a terra, na programação que ele, pai, tinha passado para o filho. Porque esse filho, na ideia de honrar pai e mãe, nesse aprendizado que nós temos, estava no trabalho. E o pai preocupado, chateado com as coisas que estavam acontecendo com ele, ao longe escutou a voz do filho. E o filho estava ocupado arando a terra. Mas Gesiel vai fazer muito mais do que arar a terra no sentido físico da coisa. Ele também está arando a terra espiritual para que Paulo possa vir depois e semear o evangelho de Jesus. Esse é o espírito de Gesiel. Mais à frente, Emmanuel vai falar. No vigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos. É outro jovem. Mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Um jovem de 25 anos, um pouco mais velho que Abigail, um pouco mais novo que Saulo, mas esse jovem, quais são as características dele? Comedimento dos gestos, ele era moderado, ele era tranquilo no seu gesticular. A gravidade com que se exprimia, a gravidade no sentido da seriedade. Ele é alegre porque ele canta, mas ele é uma pessoa que se exprime com seriedade. Ele não brinca com coisas sérias. Mas quando precisa, ele canta. Canta no trabalho. Esse espírito nobre é aquele que merece respeito pelos seus méritos. Com 25 anos, ele já demonstrava isso.
ponderado, equilibrado, sereno, calmo, com uma consciência cristalina. A consciência cristalina é aquela que é clara, o cristalino, né? É aquilo que é claro e transparente como cristal. Porque ele ia transmitir o evangelho. Só uma mente cristalina poderia receber aquelas informações, aquelas emoções e trazer com tranquilidade. É esse jovem sereno, tranquilo, sério, que vai sofrer muitas dificuldades e muitas dores. Vai ser preso. Vai quase desencarnar. Será acolhido na casa do caminho, num momento muito extraordinário, porque quando ele chega ao quebrado, muito machucado pelas dores, pelo sofrimento, pela doença que ele estava, ele é recebido por Tiago e Pedro, e Tiago se desespera. Nós já temos 49, não cabe mais 2, porque chega Gesiel e mais 1. E Pedro fala: a missão que o mestre nos deu, né, eu não estou traduzindo exatamente, né, mas é mais ou menos esse o sentido. A missão que o mestre nos deu é de ajudar os nossos irmãos em sofrimento. Então vamos ver o que é possível fazer. E acolhe Gesiel. Gesiel então é tratado do ponto de vista físico, ele estava bastante doente, ao quebrado mesmo. E ele vai se recuperando e começa a conversar com Pedro, e Pedro vai contando para ele sobre o evangelho, das passagens de Jesus. E quando a gente vai lendo na obra, parece que Gesiel já conhecia tudo aquilo. Esse jovem de 25 anos, calmo, sereno, com a mente cristalina, ele se empolga então com o evangelho, porque ele já conhecia tudo aquilo, embora não tenha conhecido Jesus encarnado. É esse Gesiel que, quando aparece a oportunidade na casa do caminho, ele começa a colaborar ajudando os enfermos, porque ele é auxiliado na casa do caminho. Ele é auxiliado, mas ele não vai embora, ele continua colaborando. E se torna então um aprendiz de Pedro. E Pedro fica encantado com aquele jovem que compreende e vivencia tão bem o evangelho de Jesus. É esse jovem que vai enfrentar Saulo de Tarso, que vai lá na casa do caminho para saber quem que era aquele jovem do caminho, que falava daquele Nazareno, que morreu crucificado, e que falava coisas contrárias à lei mosaica. É esse jovem de 25 anos que vai enfrentar o doutor da lei, mas não no enfrentamento, na dificuldade, mas é o enfrentamento com calma, com seriedade, com tranquilidade, a ponto de desconcertar o doutor da lei, Saulo de Tarso. Ele desconcerta Saulo. Mas com essa característica que Emmanuel traz para nós. Então vejam que Emmanuel não põe uma vírgula fora do lugar. Para nós entendermos aquele embate do jovem divulgador da mensagem de Jesus e o doutor da lei, e o doutor da lei sai desconcertado, aquele jovem tem que ter uma mente muito cristalina para não entrar no embate, não entrar no combate, mas de trocar ideias, respeitando inclusive aquele doutor da lei, mas sem deixar de falar das verdades trazidas por Jesus. Olha que coisa interessante. Um jovem de 25 anos, uma jovem de 18 anos, mas que já demonstram desde cedo quais que são as suas características espirituais. Temos que falar de Saulo. Vamos ver como é que Emmanuel
descreve Saulo. É muitíssimo interessante. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos. Olha os olhos de novo aí. Emmanuel de novo, com o olhar para os olhos de Abigail. Ele descreve um pouco de Gesiel também, nós pulamos aqui, agora no de Saulo. Nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Olha quem que é Saulo. Olhos profundos, que vê com grande alcance. Vocês conseguem imaginar essa figura? Que vê as coisas ao longe. Percussientes, aquele olhar perspicaz, que olha com atenção, né? Que olha no olho e vê aquilo que a gente não percebeu ainda. Temperamento apaixonado, arrebatado, que quando começa a fazer, ele faz mesmo. Indomável. Não se pode dominar esse espírito. Não é qualquer um que faz ele se dobrar, não. Ele é indomável. A agudeza do seu temperamento, temperamento agudo, penetrante, sagaz, resoluto, é a capacidade de decidir com energia e firmeza. Esse é Saulo. É esse indivíduo aqui indomável que vai lá. Eu quero saber quem que é esse moço aí que está falando essas coisas desse Nazareno, contrário àquilo que é da lei. Eu vou lá encarar esse moço. E eu vou lá na casa do caminho. Eu vou trazer esse moço e vou prender. Aliás, vou prender ele, vou prender Pedro, vou prender Tiago, e vou dar um jeito de sumir com essa turma toda. É Saulo. Ainda bem que tem Gamaliel. Meu filho, menos, se fosse hoje, né? Menos. Aí ele concorda que só vai ir para cima de Estevão, que aí já é Estevão. Por que Gesiel virou Estevão? Não percam o livro Paulo e Estevão. Eu não vou contar, não. Senão perde a graça, né, Brás? Perde a graça. Não é? Tem que ler o livro. É esse mesmo moço, que além de tudo falava grego. É como se vocês falassem inglês hoje, né? Ele falava grego, uma pessoa culta. Tem hora aqui que ele fala que ele chega com uma biga com 2 cavalos. Né? É como se ele chegasse com uma Ferrari vermelha. Né? Ele era um moço de bom aspecto, que se impunha. É o mesmo que vai defender Jesus. Ele não mudou nada. É o mesmo que vai enfrentar o Sinédrio. É o mesmo que vai enfrentar lá as dificuldades. Que vai tomar pedrada, que vai ser preso. E não vai desistir de divulgar o Evangelho. Porque ele é indomável. Ninguém dobra ele facilmente. Não vai ser uma prisão, passar fome, dificuldade, que vai impedi-lo de divulgar o Evangelho. O sonho dele era ir a Roma e Atenas, para submeter Roma e Atenas ao conhecimento da lei. É o mesmo Saulo que vai a Atenas e vai a Roma, não para submeter, mas para levar o Evangelho e dar o seu exemplo de vivência evangélica. O projeto era o mesmo. Eu tenho um sonho de ir a Roma. E ele vai ter oportunidade e vai.
até Roma. É o mesmo Espírito, é o mesmo Saulo. Só que num determinado momento ele tem o objetivo de acabar com aqueles seguidores daquele crucificado Nazareno. E que depois, entendendo, é o que vai divulgar o Evangelho para todas as criaturas. E aí nós pensamos assim: como é que Estevão vai influenciar tanto Saulo? Temos que contar mais um pedaço da história. O Saulo consegue a pena de morte para Estevão, e ele vai morrer apedrejado. Abigail tinha dito para ele, para Saulo, que ela queria encontrar o irmão que há muitos anos ela não via. E Estevão estava lá preso. Ele ia ser apedrejado. Ele ia morrer. E Saulo, senhor de si, indomável, né? Convida a noiva, você vai ver lá o meu triunfo. Como diz hoje, ele estava se achando, né? E aí ele descobre que aquele Estevão era o irmão da Abigail. Desculpa para quem não leu o livro contar esse pedaço, mas eu tinha que contar. Senão eu não vou entender o resto aqui. Não é? A gente chora a beça nessa parte, não é? Nossa Senhora, tem que ler com água do lado e um lenço, que a gente fica muito emocionado. Você imagina a Abigail chegar lá e ver o irmão dela sendo apedrejado. E o algoz é o noivo. Se ela não é esse poço aqui de vibrações dos conhecimentos superiores, ela desencarnava de susto ali. Mas olha o que Estevão vai dizer. Ele já está quase desencarnando. E Abigail chega perto dele. Saulo já está sem entender o que está acontecendo. Mas Gesiel, Estevão, esse espírito abnegado, que quando conheceu o Evangelho, ele já o colocava em prática, antes de conhecer o Evangelho. Porque ele já conhecia da lei de amor e da lei divina. Olha o que ele fala. Cristo os abençoe. Ele estava desencarnando a pedrada, tá? Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Gesiel está vindo lá na frente. Estevão está vendo lá na frente. Aquele moço indomável na frente dele. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Ele vai lá na alma de Saulo. Ele é bom e generoso. Tanto que ele defendeu Moisés. Com vigor. Ele era fiel. Tinha fidelidade. Mas ele é bom e generoso. Vai lá no coração daquele ser indomável, sagaz. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Vocês imaginaram Saulo escutando isso? Depois ele descobre que a Abigail se tornou também seguidora do Nazareno. Aí ele entra em desespero. Eu não aguento mais, não. Se fosse mineiro, eu não dou conta desse trem, não. Primeiro é o tal do Estevão. Agora a Abigail também virou seguidora do filho do carpinteiro. Isso é perseguição. Quem é que levou a minha noiva para o mau caminho?
de conhecer esse moço aí. Aí foi o Ananias, lá em Damasco. Eu vou lá, espírito indomável, viril, duro. Eu vou lá pegar, eu vou acabar com esse negócio. É a famosa ida dele a Damasco, né? Que a gente conhece. E Emmanuel vai trazer aqui coisas importantes. Mas nós temos que lembrar que a transformação de Saulo não se dá na hora que ele encontra com Jesus, não. Ele passa 3 dias em viagem pensando. Ele começa a refletir que desde cedo, desde criança, ele procurava a paz espiritual. Ele procurava a alegria. Esse era o objetivo dele. E ele procurou seguir toda a carreira como doutor da lei. E segue, ele está no ápice. Ele é o cara mais poderoso lá em Jerusalém. Ele fez a carreira toda, mas se sentia infeliz. Ele não entendia aquilo. Ele entendia que se ele seguisse os ensinamentos de Moisés, ele encontraria a tranquilidade espiritual que ele buscava, mas ele não encontrava. No entanto, naqueles servidores, naqueles seguidores, naqueles que tentavam seguir aquele filho do carpinteiro que foi crucificado, ele encontrava uma paz de espírito que ele buscava, mas não conseguia encontrar. Ele viu Estevão na frente dele, desencarnando, com uma paz que ele procurava e não achava. Aquele moço de 20 e poucos anos que o enfrentou com um carinho que só a gente lendo com muito cuidado a descrição de Emmanuel é que nós vamos compreender. Aquele moço tinha serenidade e ele não conseguia. Abigail, nos momentos de muita dificuldade, com o adoecimento que ela tem, consegue até consolá-lo, com uma tranquilidade que ele não encontrava. Por que aqueles 2 irmãos o cercavam? Por que Estevão e Abigail, que seguiam aquele crucificado, seguiam os ensinamentos dos homens do caminho, estavam na vida dele? Era isso que ele estava pensando na viagem. Acontece que ao meio-dia, é ao meio-dia, não é à noite, não é de manhãzinha, é com sol a pino. Lembrando também que é o meio-dia da vida, porque ele está exatamente no meio da vida dele. Pensando nessas questões todas, é que de repente ele vê uma luz muito forte. E ele que ia à frente da caravana, era ele mais 4 acompanhantes, ele ia à frente, acostumado a mandar, né, a dar ordens, é ele que ia à frente. De repente ele vê uma luz e ele cai da montaria. Pede socorro e vê uma figura que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. E ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Aquele espírito indomável que ninguém dobra, caído. Quem sois vós, Senhor? Tem alguma coisa diferente naquela figura, que faz ele cair da montaria.
Quando ele cai então da sua situação de matéria, da animalidade, e vai começar a ver as coisas com os olhos do Espírito, porque até então ele só via com os olhos da matéria. É por isso que ele cai. Eu sou Jesus, é a resposta. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era pura, era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real, aquele era o Messias. Aí ele compreendeu, porque ele viu o próprio Cristo. Mas não foi porque ele viu o próprio Cristo na frente dele, que ele vai tomar a decisão importante. É porque ele estava refletindo durante 3 dias sobre tudo que acontecia com ele. Jesus chega perto dele e diz: não recalcitres contra os aguilhões. Aí ele entende. O Cristo chamara por todos os meios e de todos os modos, que ele não tinha ainda percebido. Naquele momento, depois de refletir muito, ele com ele mesmo, esse espírito indomável, percussiente, que vê as coisas com profundidade, ele compreende na frente de quem ele estava. Aí ele entende Abigail, aí ele entende Estevão, e entende aqueles do caminho. Realmente, esse é Jesus. Não é uma ideia, uma história que contaram para enganar o povo. Ele existe e está aqui. E me alerta, não recalcitres contra os aguilhões. Nós estamos te cercando de todos os lados, para que você analise e cumpra a sua missão. Pare então de recalcitrar. Pare de ficar se rebelando contra isso, porque a sua hora agora chegou. O seu momento de servir chegou. E é o meio-dia. Você está na metade da sua vida como encarnado. É por isso que é o meio-dia. Emmanuel não coloca uma vírgula sem ter razão de quê? É ao meio-dia. Aquele espírito indomável que ninguém dobra, ajoelhado, reconhece então quem que é superior a ele e pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Ele se coloca então sob a orientação de Jesus. Mas Jesus não quer ninguém se arrastando. Jesus não quer ninguém ajoelhado. Jesus não quer ninguém caído. Jesus vai lá para Saulo e diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Levanta-te. Eu não quero você caído. Eu quero Saulo, enérgico, viril, forte, indomável, enfrentando as dificuldades. Levanta-te, vai até a cidade e lá lhe será dito o que você precisa fazer. Ele tinha que ir até Damasco. Porque, na verdade, o caminho era aquele. Ele só estava com o objetivo errado. Você vai corrigir o seu objetivo agora. Mas você vai lá em Damasco. Você vai encontrar com Ananias. Mas de pé, vai se levantar. E aí ele vai. Ele está cego, né? E vai encontrar com Ananias. Esse pedaço eu não vou contar não, tá? Também é emocionante. Tem umas aventuras também no meio, né? Que tem que fugir, né? Tem umas coisas também interessantes. Querem saber como é que é? Paulo e Estevão. Tá? Tem coisas lá bacanas. Mas tem uma coisa interessante. É uma conversa que ele, Saulo, tem com Ananias. Aquele que ele ficou chateado,
indignado. Quem é esse que desencaminhou Abigail? É o Ananias, que tirou as vendas dos olhos dele, né? Para que ele possa enxergar melhor. E Ananias vai fazer isso 2 vezes. Uma é nessa em Damasco, a outra vocês vão ver só lá no final do livro. Mas não pega só o final do livro para ver, só para saber não, tá? De curiosidade não. Lê tudo primeiro. Né, Márcio? Senão o pessoal já vai querer ir lá no final ver, quero ver o Ananias. Não tem graça não. Tem que acompanhar tudo. Aí agora, Ananias está orientando. Olha que coisa fantástica. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos, para que com os trabalhos se lhe enterneça o coração. Olha que aprendizado fantástico. Quando a gente está naquela idade mais madura, que a gente já não é mais criança, não é mais adolescente, mas também não estamos na velhice, que a gente está no auge, né, da encarnação, que é quando a gente quer trabalhar muito, quer fazer muita coisa, na casa espírita é uma beleza, quer fazer de tudo, que a gente está forte, que a gente quer dominar o mundo, Deus nos dá os filhos, para que possa nos enternecer o coração. Quantas vezes a gente já viu, né? Aqueles moços fortes, que só quer saber de trabalhar, que quando vê aquele menininho, ou aquela menininha, a menininha então fica mais encantado. Pequenininho, chamando de papai, ele se derrete todo, não é assim? A gente vê uma criancinha, que é filho, a mãe é natural, né? Se derrete mesmo, não é assim? O pai faz de conta que não. Fica mais durão, né? Mas quando chega o filhinho, ei papai, aquele moção então se derrete todo. Nós não vemos isso todo dia? Não é? Aqueles pais carregando criancinha no colo, com maior orgulho, né? Parece que está carregando um troféu, né? Assim? Pelo menos a gente fazia isso, né? Carregar como se fosse você é meu filho, minha filha. É muita alegria. Então veja o ensinamento. Nesse momento em que a gente está mais disposto, vem os filhos para enternecer o coração. E olha a lição de Ananias. Pelo que me has confessado, é possível, não venhas a ser pai, mas terá os filhos do Calvário em toda parte. Saulo, ele não casou, não teve filhos, porque ele era fiel a Abigail. Mas ele adotou os filhos do Calvário. Aquelas criaturas abandonadas que necessitavam do consolo, que buscavam naqueles caminheiros, seguidores do carpinteiro, que foi crucificado em Jerusalém, o consolo para as suas dificuldades. E Saulo vai se dedicar a eles. Paulo vai dedicar a sua vida, toda a outra parte do meio-dia em diante, a essas criaturas. E quando ele vai embora lá do Oriente, que ele vai se dirigir para Roma, na praia, ele encontra aquelas criaturas, ele já entrando no barco, ele vai viajar para Roma. Vale a pena a gente entender a missão dele para Roma, por que ele vai, como é que ele consegue isso, com a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua sagacidade, ele consegue aproveitar a oportunidade para ir pregar em Roma. É assim que Emmanuel descreve. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Significavam que já não era o algoz implacável que até então
não pudera compreender a misericórdia divina, traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo, porque era um perseguidor dos cristãos. A primeira vez que ele entra na casa do caminho, ele assusta todo mundo. A primeira vez que ele volta, ele assusta todo mundo. Aqui, estão todos se despedindo dele, saudosos, emocionados, porque Paulo não mais voltaria encarnado àquela região. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário, que o abraçavam reconhecidos. Pela primeira vez, lembra o que ele fala com Ananias, né? Ananias fala com ele: sei que você não terá filhos, mas nós temos os filhos do Calvário, que são nossos irmãos em evolução. Pela primeira vez, alguns pequeninos chamaram-lhe pai. Inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Aquelas criancinhas enterneciam o coração de Saulo. Então a gente vai vendo que o ensinamento de Ananias, já que ele não teria filhos, que ele adotasse os filhos do Calvário. E quando ele vai embora do Oriente para Roma, ele sente o carinho de umas criancinhas que o abraçam e o chamam de pai. Essa é a transformação que nós vamos vendo nesse espírito extraordinário, que enfrenta suas dificuldades. Ele luta com muita dificuldade, não é só contra aqueles que são contra o Evangelho, luta contra ele mesmo, buscando a todo instante colocar o Cristo à frente dele. Então, quando a gente vai ler esse livro e estudar o livro Paulo e Estevão, nós vamos ver a viagem desse Espírito. Vamos ver Estevão orientando permanentemente Paulo na sua missão, sem esmorecer um segundo, sem deixar de seguir o caminho que ele havia traçado. O mesmo Saulo que Emmanuel descreve no início, com 35 anos, é o mesmo espírito, com um objetivo muito claro agora: Senhor, que queres que eu faça? E para que nós possamos encerrar, nós falamos o tempo todo aqui, né, várias vezes, os caminheiros, os seguidores do crucificado, do filho do carpinteiro. Nesse livro nós vamos entender quando Lucas propõe que nós nos chamemos de cristãos. Nós vamos ler aqui, só para nós entendermos bem. Ele se propõe também, Lucas, a seguir o mestre, orientado por Paulo. O diálogo entre eles, o entendimento entre eles é uma das coisas também extraordinárias desse livro. Para mim, é Lucas falando, para mim ele transformará o mundo inteiro, se referindo a Jesus. Entretanto, pondera a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejam na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome
e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. Nós aprendemos então com Paulo. Na estrada de Damasco, ele vai refletir. Era um caminho que ele seguia, com um objetivo equivocado, porque ele estava equivocado nos seus objetivos anteriormente. No seu encontro com Jesus, ele busca então um outro objetivo para aquele caminho. Por isso que nós trouxemos Lucas. Quando ele fala que vamos nos chamar de cristãos, é porque nós estamos dizendo qual é o nosso objetivo. Quem é que nos dirige? Quem é que nos oriente? Que nos orienta. Que nós possamos então, inspirados por Abigail, inspirados por Estevão, inspirados por Paulo, seguir a nossa caminhada, mas que nós possamos colocar no nosso caminho, como aquela bússola que nos guia, o Cristo. Não no conhecimento intelectual do seu Evangelho, porque esse nós já fazemos há muitos milênios, mas que nós possamos absorver intelectualmente pela razão, que nós possamos conhecê-lo, possamos compreendê-lo, interpretá-lo, senti-lo como fez Abigail, Estevão e Paulo, e que possamos colocá-lo em nossa vida. E aí sim, nós vamos nos chamar de cristãos, porque sabemos o caminho que nós vamos seguir. Cada um de nós tem a sua estrada de Damasco, mas que nós precisamos e devemos refletir para que, no momento do encontro com Cristo, quando a nossa jornada então será com Ele, nós possamos dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E sejamos verdadeiramente cristãos, como Lucas nos sugere, e aprendemos desde então a nos chamarmos de cristãos. E como Paulo põe na prática, nos orienta e nos mostra como podemos fazer. Que o nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos possam nos amparar, nos orientar e nos intuir hoje, agora e sempre.